Bom, a gente está aqui no ABC Makerspace, estou aqui com o Vitor, que vai mostrar o projeto de um jogo da velha eletrônico. Como que é, Vitor? É o Tic Tac Bot. É assim, é um projeto que eu fiz. Não sei se devo olhar pra câmera pra você. Tanto faz, onde você achar melhor. Eu vou ter que ficar olhando aqui pra você. É um projeto que eu fiz para a faculdade, junto com mais dois colegas, para a matéria de inteligência artificial e robótica. O que esse projeto faz? Ele basicamente é um robô com que você pode jogar o jogo da velha contra ele. Ele é controlado por Intel Edison. Você manda o programa iniciar e através da webcam ele faz uma varredura em cima dos quadros do jogo. E ele consegue calcular qual que é a melhor jogada possível para vencer de você. O interessante é que assim, esse robô é um jogador perfeito, ou seja, ele não consegue perder. Ou ele vai ganhar, ou ele no máximo vai empatar com você. E bom... E você só construiu para provar isso? Sim, exato. Era justamente... Essa era a utilidade, provar que ninguém nunca vai ganhar dele. Era para mostrar justamente a funcionalidade da inteligência artificial. A gente montou toda a estrutura, que foi recortada numa CNC a laser. Essa CNC que está aqui? Não, essa não. É uma outra que um colega nosso aqui do Makerspace conseguiu cortar. E funciona como? Você tem o código aí? Pode mostrar pra gente? Sim, eu tenho o código. É que agora ela não consegui calibrar a tempo aqui. Sempre tem a parte da desculpa, né? Esses detalhes. Mas porque a gente está filmando também não vai funcionar, provavelmente. O que está funcionando no momento eu posso mandar ele escrever em todos os quadros. E bom, pelo menos é interessante. Mostra aí, vamos ver. Vamos lá. Eita. Deixa eu segurar aqui. Ele completa o X? Não, ele só faz um lado só. Para tornar mais prático, eu fiz isso porque a resolução do PWM do Intel Edison não é suficiente. Então eu não consegui ter muita precisão na movimentação. Então, para facilitar, eu mandei ele fazer só um dos lados do X. Esse foi um projeto seu da faculdade? Sim, ou foi um projeto que você resolveu fazer aqui? Foi um projeto da faculdade que eu desenvolvi, acho que praticamente inteiro aqui, junto com mais uns amigos. As duas coisas, né? Faz tempo que você está no ABC Makerspace? Desde... faz um tempo, acho que quase 2 anos. Desde quando abriu. Quando que abriu o Makerspace? Uns 2 anos atrás. Foi por aí, desde o começo. Acho que das primeiras reuniões já estava vindo. Segunda ou terceira eu já vim. Já fez bastante projeto aqui? Já. A gente costumava, acho que, fazer de tudo, né? Então... inclusive o da impressora, que é o que você vai mostrar. 3D e os projetos que eu vou mostrar agora. Beleza, vamos ver o da impressora então. Vitor, conta um pouco como é que você fez para hackear uma impressora Cubify da 3D Systems. Então, na verdade foi bem simples o processo. Bom, primeiro eu vou explicar como funciona essa impressora. Ela é a impressora Cubify da 3D System e assim, ela funciona com filamento proprietário. Ou seja, ela tem um sistema de segurança. Eu não vou conseguir mostrar aqui agora, porque senão eu vou ter que tirar, mas ali dentro dela tem um chipzinho criptografado que ele contém as informações sobre qual que é o filamento que está aqui dentro desse cartucho. Certo. Ela diz qual que é o tipo, ABS, o PLA e qual que é a cor. A partir desse chip... tem que ser o filamento também tem que ser um filamento que o pessoal comprando na 3D System. Exato, aí você precisa utilizar o filamento dele, só que tem um problema. Um filamento desses custa R$300, cerca de 300 gramas. Enquanto um filamento genérico você vai gastar cerca de R$100, vem 1 quilo. Sim. E a gente tinha essa impressora aqui e se tornou inviável ficar usando o filamento proprietário. Certo. Fiquei pesquisando na internet e tal e encontrei alguns macetes para conseguir tornar ela utilizável com filamento genérico. E é bem simples. Mostra pra gente como que você fez. Como funciona. O lance é que ele não tem nenhum tipo de detecção aqui para ver se está saindo filamento, o que está acontecendo. Então, basicamente, eu venho aqui para carregar o cartucho. Aí ele começa a esquentar. Aí que eu acho que vai demorar um pouco. Dá até um cheirinho de esquentando. Se você quiser cortar, acho que vai demorar uns 30 segundos aí. Tranquilo.
E aí ela já começa a imprimir? Não, não. Ela vai solicitar para você trocar o filamento primeiro. Aí é que entra o macete, na verdade. Aí que entra o macete. Vamos esperar. Esse que você está usando, esse é o genérico que você Sim, falou? esse aqui é um filamento de PLA e tem um porém que o filamento que você estiver utilizando aqui do lado, o genérico, tem que ser o mesmo tipo do filamento que está marcado no cartucho. Porque Como assim, mesmo tipo? assim, o chip criptográfico contém informação dizendo qual que é o tipo de filamento que está sendo usado lá. Existe uma variação de temperatura. Eu acho que o PLA ele tem uma temperatura mais baixa do que o ABS. Ah, quando você fala tipo, é PLA ou ABS? Sim, tá. PLA ou ABS. Aham. Aí já está extrusando aqui. E você tem que ter o mesmo tipo de filamento aqui, tem que ser o mesmo que está marcado no cartucho. Certo. Esse outro filamento que tem aqui branco, ele é ABS. Só que a gente não tem um cartucho de ABS para encaixar. Se a gente tivesse, a gente poderia estar usando... Você teria que comprar um daí deles, aí você ou conseguiria fazer. arranjar o usado de alguém. Certo. Bom, aqui no processo ele está extrusando. Na verdade está só limpando, né? Tipo como se estivesse limpando o cabeçote, digamos assim, Certo. da impressora. Cortou. Tira aqui, acho que já dá para começar a apertar já, que é para ele tirar tudo que está lá. Assim, isso aqui não precisa estar aberto, tá? A gente colocou só para fazer graça mesmo, mas deixou aberto. E o truque é esse? Não, eu tô enfiando assim que é mais pra ele tentar ir mais rápido, pra ele tirar e tiver lá dentro. Mas na real tem que esperar mesmo. Eu falei que ia demorar um pouquinho. Já sei impressora. Essa impressora, ela é meio... não sei nem se posso estar falando, mas enfim, é meio vagabundinha. E acontece às vezes ele entalar o filamento lá dentro. Então é que foi esse o motivo da gente ter deixado ela aberta. Ah, agora você se recordou. Só que eu não sei se vou conseguir tirar agora. Justamente só porque a gente está filmando, né? Exato. Ele vai entalar. É a lei de Smurf. Obviamente. Ah, não, foi. Ele passou, tá beleza. Tá, Vendo, tem que dar uma reclamadinha pra funcionar. lógico. Você segue com as instruções para trocar o filamento normalmente, tá? Certo. Aí ele pede para você tirar o cartucho que está aqui. Qual que é o macete? Você tira o cartucho, beleza? E aí, ó, remover o cartucho da Next. Ele pede para você colocar um novo cartucho. Você pode colocar o mesmo. Pronto. Next. E aí, geralmente, ele fica para fora o filamento. Então você pegaria o filamento do cartucho e colocaria aqui. Só que a gente faz ao contrário. Ao invés de colocar o filamento do cartucho proprietário, a gente vai colocar o filamento genérico lá dentro. Ou seja, você dá uma enganada no software, na verdade. Ele vai enganar. Enquanto ele acha que você está usando o que você tirou e colocou agora, você tá usando do outro. Exato. Aham. E ele só magicamente aceita. Porque ele está achando que está tirando daqui, mas na verdade está tirando de outro. Isso acontece porque não tem nenhum sensor aqui dentro, para verificar se realmente... Teria que ter uma criptografia disso, não? Não, tem que ter só algum sensor aqui na ponta para saber se é realmente o filamento que está saindo, mas não tem. Então, o pessoal da 3D Systems agora já sabe. E aí ele está esquentando, é só você empurrar aqui o filamento, esperar ele esquentar e depois você consegue mandar ele imprimir numa boa. Só que tem um outro macete, que assim,
essa impressora ela consegue dizer se está acabando ou não o filamento. Só que ela não tem nenhum sensor dentro do cartucho. Certo. Como que isso funciona? Naquele chipzinho que fica ali na ponta, ele está contendo a informação de quanto que é 100% e qual é a quantidade de filamento tem ali dentro. Então o que acontece? Conforme você vai gastando, ele vai gravando no chip, dizendo que ele está retirando filamento do cartucho. Ou seja, o que poderia acontecer? Você poderia estar usando esse filamento genérico e ele ia estar gravando no cartucho proprietário, mesmo cheio, e ia dizer que ele ia estar vazio. Ia chegar um ponto que você não ia conseguir mais utilizar. Ah, tá. O grande macete para você poder utilizar isso aqui à vontade é uma coisa bem ridícula que eu posso demonstrar daqui a pouco, que é quando você mandar ele imprimir, você aperta o botão de pausar. Que é isso aqui, eu não vou apertar agora, senão ele vai dar problema. Você aperta o botão de pause e vai aparecer a tela se você realmente deseja cancelar a impressão. E você não aperta nada. Você deixa lá e ele não vai gravar a informação aqui. E você vai conseguir utilizar o filamento genérico à vontade. Você descobriu isso, tentativa e erro? Não, na real eu procurei na internet, acabei encontrando em alguns fóruns americanos o pessoal comentando sobre isso. E eu testei e deu certo. E bom, E o que você ia mandar imprimir? É aí também? É que a gente precisa esperar ele terminar de esquentar aqui pra gente mandar imprimir. Você já colocou aí? Mas posso abrir aqui? Gente, esse aqui é o Gustavo, ele também é estudante lá na FABC. Ele está começando a visitar o Makerspace recentemente. Então, basicamente, o que a gente fez foi visitar um repositório virtual Certo. de arquivos 3D, onde você consegue baixar vários projetos já prontos, e a partir desses projetos você só basta mandar pro programa da impressora e imprimir. Ou seja, todo design, todo 3D você não precisa fazer, porque A modelagem, você diz, né? isso, a modelagem, alguém já fez essa modelagem por você e disponibilizou online para você estar usando. Certo. No Então- Thingiverse, na verdade, é isso que eu tô vendo, né? Exatamente. Aham. Então, o que a gente vai fazer? Basicamente pegar um modelo, que no caso a gente pegou do Darth Vader. Fizemos o download. O download do arquivo. E a partir do download do arquivo a gente importou ele Pode ser. para o programa. O mini Darth Vader. Exatamente. A dimensão dele é bem pequenininha, né? Isso. Você E já vai rolar? colocou o tamanho dele? E agora vamos imprimir. Você já configurou o Wi-Fi aí? Não, né? Já fiz. Tem que clicar no outro para excluir. Não. Seleciona esse. Menor. Pera aí. Clica só no grande. Clica aqui fora do negócio. Aí, clica no grande. Eu não sei se tem um delete. O software também é meio vagabundo. Na dúvida, então só... Copify. Pode ser, abre isso aí direto. Ah, porque você pegou no software da 360 também. Também tem um problema que o software também é proprietário e só dá para utilizar ele com Windows. Tentei rodar no Linux usando Wine e tal, só que acabei não conseguindo. Abriu? Não. Pra ver que a gente não gosta de coisa proprietária. Mas já tava aí, não tava? Quando a gente foi imprimir? Tava. Então, Precisa dar um import de novo. só retornando, então a gente vai importar a peça Certo. para o programa. Aham, O Darth Vader apareceu aqui. aham. E a gente tem a possibilidade de fazer alguns ajustes. Por exemplo, no caso, vou diminuir a escala dele para ele ficar menorzinho. Certo. Ou seja, eu consigo imprimir uma peça numa escala menor, ou seja, eu vou gastar menos material e uma menor quantidade de tempo. Sim. Peraí, tira aquela plataforma e o suporte.
Já tirou, beleza. Tá, volta lá também no settings. É importante também que aqui no software ele esteja o mesmo tipo de material que está lá, no caso o PLA. Certo. Tá? A gente tirou Apt Support, que são uma estrutura que é criada em volta do objeto a ser impresso. Que, por exemplo, se você vai imprimir uma bola, uma bola mesmo, ele não Objeto consegue esférico, ficar, alguma coisa. objeto esférico, você não consegue ficar fixo no lugar. Então você cria uma estrutura em volta Certo. para você conseguir imprimir ele corretamente. Nesse caso não precisa. Então, agora a gente vai construir a malha de impressão, que basicamente é como transformar esse objeto 3D em um código G, que é as coordenadas cartesianas para que a impressora 3D possa posicionar o extrusor e assim imprimir. Aham. Então, a gente preparando a malha e Tudo isso você tá usando no software do... exatamente. E ele já dá uma previsão de quanto tempo vai demorar para ser impresso ou não. Agora eu vou me conectar à impressora. E manda imprimir. E Se tudo der certo, ele vai aparecer uma solicitação aqui para a regra lá. Atenção. Ok. Ah, não. Ué. vou enviar novamente. Deu um erro. A gente pode também mandar pelo USB. Não? Tá, tenta ou no pendrive, né? Tá aí com você? Tá aqui. Joga no pendrive. Tá. O que é legal dessa impressora é que ela também tem uma conexão USB, que você pode plugar aqui, jogar o arquivo no pendrive, plugar aqui e mandar imprimir diretamente. Uma função bem interessante. Ou seja, caso o software não funcione, como aconteceu agora, você pode pular essa etapa simplesmente. Exato. Que é o que faremos agora. Acredito que já esteja aqui. Então já deve ter carregado. A gambiarra da gambiarra da gambiarra. Print. Aham. Vamos lá, ok. Ele vai carregar todos os arquivos. Você jogou na pasta raiz? Ele não consegue entrar em pasta. Tá, eu vou ter que voltar. Ou seja, ele tem algumas limitações. É por isso que a gente está fazendo todos os passos, porque a gente está mostrando que realmente a coisa tem que ser muito bem pensada a cada na passo. pasta raiz. Aham. Não dá pra jogar na pasta qualquer. Foi? Beleza. Tá na raiz do pendrive. Pode tirar. Isso me lembra o rádio do meu carro também, que quando eu criava pastas, ele não lia, só quando eu jogava na raiz. E agora foi que ele está na pasta raiz. O arquivo apareceu aqui. Certo. É só eu clicar. E aí, ó, se deixa rolar, ele até a gente sei quanto tempo vai demorar, 24 minutos. É normal ele dar esse problema. Mais ou menos. Ele fica um pouco chateado que você está fazendo uma gambiarra. Não vai se revoltar bastante. Talvez ele não te obedeça. Exato. Tá gravando. Só porque eu tô gravando. Só porque eu tô hoje. gravando, claro. Não obedeceu. Outro problema por essa marcação meio vagabunda, ela não tem sensor de final de curso, então às vezes ela começa a dar esse tipo de problema, ela começa a forçar o motor e ele não para. Praticamente um drive de Apple II. Exato. Eu mandei cancelar, mas parece que não cancelou. E ela está esquentando agora o extrusor. Mas tá na fila, será? Pra imprimir, não? Eu acho que sim, eu acho que vai imprimir sim. Pelo menos parou de fazer o barulho do motor. Exato. Ela já não tá mais tão chateada. Já se conformou. A cabeça do Darth Vader? Sim. Nossa, Todo mundo imprime isso. todo mundo. Mó legal. O Buda com o Mestre Yoda também é legal.
Demora para aquecer. Demora um pouquinho. Você quer falar do seu projeto da CNC enquanto isso? Pode ser. Pode ser. Tá, teve esse outro projeto que eu também comecei a desenvolver aqui no Makerspace, que ela é uma CNC caseira. Eu fiz ela baseada no tutorial que encontrei na net, foi feito acho que pelo professor Marlon Nardi, acho que é esse o nome dele. A ideia dessa CNC é ser de baixo custo, ser prática, fácil de montar. Quando você fala baixo custo, a gente está falando de quanto mais ou menos? Pra ter uma ideia. Eu chutaria por volta de uns R$150 mais ou menos, um pouco mais, não sei. O que aconteceu aqui é que a gente aproveitou muito o material que a gente tinha no Makerspace. Isso que eu ia perguntar. Então o meu gasto aqui foi cerca de R$30. Que eu acho que o maior gasto foi com as ferragens, basicamente. O diferencial dela é que ao invés de ela utilizar uma estrutura com rolamento mesmo, ela utiliza essa corrediça de gaveta, de armário, de essas coisas. E é bem barato, acho que eu paguei R$6 em cada uma coisa assim. Já consegue se movimentar bem. O outro eixo eu não consigo movimentar agora, porque já está travado no motor. Certo. Tá? Mas consegue ver que tem uma boa movimentação. E você fez ela do zero? Sim, eu fiz ela do zero, cortei a madeira e tal. Quer dizer, do zero não, né? Eu peguei o tutorial na internet, me baseei nele, mas tive que fazer várias adaptações conforme os problemas foram surgindo, porque a princípio a gente não quis fazer algumas coisas que o professor tinha feito no vídeo, por exemplo, que era cortar as corrediças, porque eu achei que ia ser muito complicado, mas isso acabou complicando mais ainda pra gente, era mais Daí você cortar. entendeu por que ele cortou. Eu entendi. Mas eu acho que tá dando certo. Agora há pouco, até a hora tinha visto funcionando, mas aí acabou que a gente abusou aqui da força do motor e você não conseguiu mais estourar um pedaço da impressora e justamente agora que está filmando não vai funcionar. Mas você está em qual etapa do projeto? Faz tempo já que você está fazendo? Faz um tempinho. Como todo projeto maker, né, ele nunca deve acabar. É um preceito básico. É um preceito básico, se o projeto acaba, o makerspace ele explode e acontece alguma coisa. Não, brincadeira. O que está acontecendo é que, tipo... Mas o que te motivou a criar isso daí? É mais por diversão, assim? Ou você tem alguma coisa em mente para fazer com ela? Não, foi justamente ter uma segunda experimentar, opção, além da impressora 3D, porque a impressora ela extrusa material e essa daqui ela tira material. Entendi. Então ela ser mais uma opção para fazer outros tipos de modelagem. Ou, por exemplo, a estrutura que a gente fez aqui no Tic Tac Bot para jogar jogo da velha. Isso aqui foi cortado numa CNC, a laser, mas essa aqui também poderia funcionar. Ou seja, você teria utilidade para as outras coisas que você fizesse nela, né? Sim. Você está em qual estágio aqui do processo? Falta muito ainda para você concluir? Agora vai faltar mais ainda, né? Provavelmente, já que a gente conseguiu destruir uma parte dela hoje, provavelmente vai faltar um pouco mais. Mas tudo depende do tempo, disposição do pessoal para poder ajudar. Um dos diferenciais dela também, que é muito interessante, é porque ao invés de corte a laser, uma coisa assim, ela utiliza uma Dremel. Você Interessante. coloca a ponteira dela aqui. Você tem uma outra aqui, né? Que tá... Sim, tem uma outra que está funcionando. Você coloca a ponteira dela aqui, e aí você parafusa, e ela consegue trabalhar cortando, só utilizando a Dremel. E ela faz um relevo também, não faz, se você quiser? Sim, dá pra fazer. Dá pra você trabalhar. Que é mais ou menos o dessa daqui, né? Essa outra aqui foi desenvolvida pelo Gustavo. Eu acho que ele até poderia falar um pouco mais. Se quiser falar aí, Gustavo. Quer falar do seu projeto da impressora, já que não deu certo? Você quer que eu ligo ela pra mostrar? Ela tem que aquecer também? Não. Manda ver. Então tem essa vantagem também, né? Deixa eu só achar um plug. Não vai dar pra você tirar daqui, né? Tá indo? Tá indo. Então, agora voltamos pra 3D Systems. Tive que reiniciar ela aí pra funcionar, mas deu certo. Agora tá esquentando de verdade. Será? Ele tá alinhado? Você alinhou o eixo Z? Não. Mas depois ela baixa. Ela baixa depois. Eu acho.
Enquanto isso, a gente pode ir pra só CNC, que não demanda esquentar nem nada. Deixa eu só... Você tá procurando uma tomada, né? Eu tenho certeza que eu esbarrei, né? Não, tipo, eu ouvi um barulho. Engraçado que seu vídeo vai ficar cheio de comentários, né? Nossa, que Aqui o negócio é na transparência. Essa é a ideia. Bom, a impressora ela se recusou Não quero. a funcionar. Deixa eu só tirar essa mesa de sacrifício ali, tá meio feio. Peraí. Isso daqui era um teste que eu tava fazendo. Não precisa filmar isso. Mas isso daqui era um teste de calibragem que eu tava fazendo de uma mesa de sacrifício. Ou seja, qual que é a ideia? Para fazer circuitos impressos, normalmente a gente usa produtos químicos, ou seja, percloreto. Uma outra opção é você utilizar uma fresadora do tipo CNC, onde você não utilizaria produtos químicos, porque você só tiraria o material com fresa e broca. Certo. Então esse daqui era um teste de uma mesa de sacrifício para fazer circuito impresso. Que você pode fazer numa CNC. Exatamente, que é um método mais industrial e que você não gera resíduos químicos. Você montou ela do zero? Como que é? Sim, deixa eu só ver se tá tudo ok. O que você usa pra ligar a impressora? Esse projeto ele foi desenvolvido parte por mim e parte por um amigo meu do Rio de Janeiro, que inclusive eu nunca tive contato presencial com ele, mas eu conheci ele por meio de fóruns, internet, e a gente ficou um bom tempo discutindo várias formas de como fazer CNC. E a gente chegou a essa estrutura que ele desenvolveu para mim, e eu juntei a eletrônica para atuar nos certos mecanismos, nos acionamentos. Você, no caso, é engenheiro eletrônico, é isso? Sim, eu faço faculdade de engenharia de mecatrônica. E esse teu colega do Rio de Janeiro, ele faz eletrônica também, não? Sim. Ele estudou, ele foi técnico em eletrônica. Vocês complementaram aí os expertise para construir a impressora? Exatamente. E o legal da comunidade Maker, de você ter espaços colaborativos na internet para discutir projetos, é você achar uma ideia e falar, vamos fazer, e achar pessoas que possam colaborar com esse projeto e vocês desenvolverem juntos, que é basicamente a ideia dessa CNC. E você, qual que é esse modelo da CNC? Então, esse modelo a gente acabou apelidando de CNC Athena. Tá até aqui atrás, né? O nome. Sim. Que basicamente utiliza o Arduino Uno como central de comando, junto com o CNC Shield. E atuando no controle, no algoritmo, a gente utiliza o GRBL para fazer o controle da máquina. Que é open source também, né? Sim, é um projeto totalmente open source. E por mais que seja uma máquina robusta, a gente sempre prezou em fazer low cost. Então tem diversos mecanismos bem mais acessíveis, digamos assim, mantendo sempre a qualidade e a precisão e, de certa forma, uma máquina robusta. Pensando num custo-benefício, né, para uma máquina robusta, assim, quando você fala em baixo custo, a gente está falando de mais ou menos quanto, assim, só para ter uma ideia? Exatamente. Essa máquina completa, ela está custando em torno de R$ 1.300 a R$ 1.500. E você, no caso, comprou os componentes e foi montando, é isso? Exatamente. A parte de estrutura, ela foi toda cortada e usinada por nós. E a parte de eletrônica, a gente comprou os componentes e foi feita a montagem por nós também. Você fez a usinagem aonde? Aqui? No Espaço Maker também, não? Não, a usinagem foi feita pelo meu amigo no Rio de Janeiro, onde ele já tinha um maquinário adequado para fazer essa usinagem. Então todo o corte de madeiramento e ferragem foi feito com o equipamento dele.
E deixa eu te fazer uma pergunta, o que dá pra fazer com ela que você acha interessante de projeto, assim? Então, o grande legal da fresadora CNC é que você consegue fazer cortes de materiais em perfis variados e além disso você consegue fazer relevos, usinar superfícies complexas, superfícies 3D. Isso que eu ia falar. Então, o grande bacana é você utilizar uma ferramenta de corte, que no caso a gente está usando aqui uma ferramenta tipo Dremel, para fazer esses cortes de superfícies complexas e relevos também em 3D. Como aquele outro, né, que você tirou agora também, né? Exatamente. Que é para fazer o que? Placa de circuito, né? Exatamente, além de fazer Ou seja, você pode criar um outro tipo de ferramental aí para outras funções, né, no espaço maker usando a CNC também. Isso, com certeza. Uma ideia levando a outra, não é bem um rip-wrap, mas um pouco por aí também, né? Dos outros componentes que você pode criar, né? Com ela. Sim, e o bacana é que tanto uma impressora 3D ou uma máquina CNC te leva a liberdade para você poder criar novas coisas e até mesmo reproduzir. Ou seja, com essa CNC do jeito que ela está aqui, eu consigo fabricar outra a partir dela. Então ela é uma rip-wrap, na verdade, né? Como CNC mesmo, né? Sim, sim. É que o conceito da RepRap está bem relacionado à impressora 3D, mas a estrutura é sempre a mesma. São servomotores acionando uma estrutura móvel. Se baseia basicamente em um plano cartesiano de coordenadas x, y, z. E a partir dessas coordenadas x, y, z, você acopla uma ferramenta, que no caso pode ser a Dremel, no caso da CNC, ou pode ser uma extrusora para impressora 3D, ou pode ser um canhão laser para uma CNC tipo laser. E que tipo de software de modelagem você usa para ela? Então, são basicamente duas etapas que a gente usa. Primeiro a gente usa um Solid tipo CAD, que é para você fazer a modelagem, o desenho da peça que você quer imprimir ou usinar. E em um próximo momento você usa um software tipo CAM, onde você transforma o modelamento em um modelo matemático, que é o que a gente chama de código G, que basicamente é como referenciar aquele objeto que a gente fez lá no CAD no espaço, através das coordenadas x, y, z. Então basicamente é um arquivo de texto com essas três coordenadas, onde a gente envia para a impressora e a impressora lê, e linha por linha vai executando, se posicionando nessas Seria o coordenadas. G-Code. Exatamente. Que também tem a impressora 3D convencional, né? Que é o arquivo que se usa. Qual que foi o projeto mais louco aí que você fez com ela, já que você se lembra? Tem algum aí em especial que você... Então, essa em particular a gente está finalizando agora e ela não foi testada ainda, mas de outros projetos, o mais bacana, até mesmo na faculdade, a gente fez outra CNC bem parecida com essa daqui, onde permitia a gente fazer moldes para laminação como eu posso explicar isso? Fala o contexto, assim, laminação, o quê? É que é bem específico, é que eu faço pesquisa em aeroespacial. Tá. Então a gente tinha a necessidade de criar certas peças de superfícies complexas com material composto tipo fibra de carbono. Então qual que foi a ideia? A gente tinha um modelo CAD do objeto que a gente tinha que criar, só que para fabricar essa peça a gente precisava de um molde. E esse molde a gente tinha duas opções: ou mandava para a indústria, que ia sair um custo extremamente alto, ou a gente tentava fazer na mão. Só que na mão a gente não ia ter o acabamento e o formato que a gente precisaria. Então a solução foi utilizar uma máquina semelhante a essa, onde a gente pegou um modelo, fez um negativo, transformou em um molde, e a partir desse molde a gente conseguiu laminar a peça que a gente queria. Então a partir dela a gente fez um molde para construir novas peças. Bem interessante. Qual que é o modelo mesmo que você falou? Essa CNC é a Tena, que a gente apelidou. O modelo mesmo, Tena, né? Isso. Vamos lá, e a impressora 3D tá funcionando? Tá funcionando. Deixa eu só explicar aquele macetinho que eu falei. No caso, o ideal é fazer isso no começo da impressão. Tá? Ele vai aparecer aqui os dados, dizendo quanto tempo que falta e tal. Você simplesmente aperta o botão Stop. Ele vai travar nessa tela, perguntando se você realmente quer cancelar, e você deixa aí. Só isso. A partir disso, por algum bug estranho no software, ele não vai gravar a informação de que está sendo usado o filamento. O outro filamento? O filamento normal não vai gravar a informação aqui. Vai permitir que você imprima normalmente com um filamento genérico.
Agora, Ou seja, você só tinha colocado ali no começo. Isso. E é só a programação que você fez na hora de ligar, né? Aham. E agora vai levar o quê? Mais uns? eu acho que estava 18 minutos, estava marcado ali. Ah, por aí, né? Daqui 18 minutos ele fica pronto. A cabeça do Darth Vader. Muito bom. Valeu, pessoal. Um tchau aí.